Dito isso, eu gostaria de compartilhar então com vocês a palavra do Senhor, um salmo conhecido, um salmo que eu gosto muito, que é o Salmo 126. Salmo 126, cântico de peregrinação, diz assim a palavra do Senhor: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Mais uma palavra de oração. Senhor, obrigado por esse tempo, Pai, a Tua bênção e a Tua graça. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos aqui nessa noite. Senhor, venha ministrar o nosso coração com a Tua palavra, que é viva, que é eficaz e não voltará vazia sem cumprir o propósito do Senhor. Que o Senhor, Pai, nessa noite fale ao nosso coração de maneira poderosa, pois a Tua palavra, Pai, tem o poder de nos transformar de dentro para fora. Pai, que não seja apenas, Senhor, mais um conhecimento intelectual, mas que essa palavra venha ao nosso coração gerar frutos, Pai, que venham glorificar e engrandecer o Teu santo e bendito nome. O Senhor venha iluminar a nossa mente, o nosso coração, para que saímos aqui dessa noite, Pai, transformados pela Tua palavra. O Senhor conhece como cada um chegou aqui nessa noite, que cada um traz aqui nessa noite, Pai, aflições, preocupações, mas que tudo isso, Pai, seja colocado diante do Senhor e nada venha roubar a Tua palavra, que o nosso coração nessa noite seja aquele coração cuja terra era fértil, que possa produzir a 30, 60 e a 100 por um, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Então o Salmo 126 é um salmo de romagem, né? Ao todo são 15, do 120 até o 134, então ao que tudo parece, esses salmos eles foram criados para serem cantados enquanto os judeus, né, faziam a peregrinação até o Monte Sião para adorar. Então todo ano, 3 vezes ao ano, né, os judeus eles subiam para Jerusalém para as festas dos pães sem fermentos, festa da colheita e na festa do tabernáculo. Então, enquanto eles iam subindo, numa altitude de 800 metros, eles iam louvando a Deus pelos grandes feitos e clamando o socorro do Senhor. Então, o Salmo 126, ele fala, né, a respeito do retorno do Reino do Sul, do cativeiro babilônico. Só para a gente se situar aqui na história, né, quero bem brevemente aqui trazer um apanhado geral aqui. Então, depois da morte de Salomão, Roboão assume o trono, né, e as pessoas ali do reino vão até ele pedindo para que Roboão diminuísse a carga, né, os juros, pois Salomão havia colocado impostos sobre aquele povo. Então Roboão pede a opinião dos mais velhos, e os mais velhos falam: olha, Roboão, se você atender esse povo hoje, aquilo que ele pede para você, né, eles vão te servir. Mas Roboão não aceitou o conselho dos mais velhos e foi perguntar então, né, para aqueles que haviam crescido com eles, aqueles rapazes. E o conselho dos mais moços, dos mais novos, né, foi o seguinte: assim lhe falarás, meu dedo mínimo é mais grosso do que o lombo do meu pai. Então Roboão foi e aumentou ainda mais a carga, e com esse aumentar da carga o reino dividiu-se. As 12 tribos então agora se dividem, 10 tribos, né, seguem a Jeroboão, o que fica conhecido como Reino do Norte, que no ano de 722 foi levado cativo pela Síria. E as 2 tribos que ficam então com Roboão, Judá e Benjamim, né, eles formam aquilo que ficou conhecido como Reino do Sul. E no Reino do Sul tiveram alguns reis que ainda buscaram ao Senhor, ao contrário do Reino do Norte, né? Mas a grande maioria deles fez aquilo que era mal diante do Senhor. E como castigo, no ano 586, né, Jerusalém foi derrotada e levada cativa
para a Babilônia. Então o salmo que nós lemos, ele conta o regresso desse povo da Babilônia, 70 anos depois do cativeiro. Então Deus usa Ciro, o rei da Pérsia, para libertar o povo, né? E esse retorno da Babilônia está registrado lá no livro de Esdras e Neemias. O Salmo 126, ele fala de restauração. Vocês estão aqui, né, restaurando a igreja, né? Mas o Salmo fala de uma restauração do coração. E é sobre isso que eu queria falar com vocês então nessa hora. Restaurados pelo Senhor. Restaurados pelo Senhor. Em primeiro lugar, né, o povo de Israel, ele foi restaurado no passado. Então, quando o salmista começa o nosso salmo que nós lemos, né? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, então ele olha para o passado, né? E vê a intervenção de Deus no passado, né? Ele não achou que fosse algo político apenas aquilo que Ciro fez. Ele enxergou a mão de Deus fazendo com que, né, eles pudessem voltar. A intervenção divina é algo muito claro, né, naquilo que aconteceu, e foi Deus quem mudou a situação. O cativeiro, a vergonha, a humilhação, tudo aquilo havia acabado. Agora o sentimento de alegria era tanto que eles pareciam, né, que estavam sonhando, né? Então o versículo 2 vai nos dizer que a nossa boca se encheu de riso, de alegria diante daquilo que Deus fez por nós. Então, um sorriso fácil que passou a brotar, né, do lábio, da boca daqueles que viram a restauração do Senhor e se alegraram diante dele. Então, eles não conseguiam se conter diante da alegria. E quando o povo de Israel foi levado cativo, a vizinhança, aqueles povos vizinhos que odiavam Israel, zombaram dele, ridicularizaram, né, talvez até pudessem dizer: ah, que Deus é esse que os livrou do Egito, mas não é tão poderoso para livrá-los, né, de Nabucodonosor. E agora esse povo que zombou, né, que ridicularizou, agora vê o regresso do povo, né, com mão poderosa, e não há outra atitude, né, diante dessa situação, a não ser reconhecer, né? E eles não só reconheceram, como também proclamaram, né, grandes coisas o Senhor fez por eles. Enquanto eles estavam na Babilônia, eles perderam a alegria, né? E tem uma música, que eu não sei o contexto da sua vida, né? Eu falo muito por mim, né? Antes de conhecer a Cristo, eu andei em lugares muito, né, tenebrosos, né? Mas talvez você aí, tenha dançado uma discoteca, né, ao som de uma música. Meu inglês é fraco, mas é mais ou menos assim, ó. Rivers of Babilônia. Alguém aqui dançou essa música na discoteca, gente? Não? O pessoal não quer assim. Já dançaram na discoteca, né? E essa música, ela é uma transcrição do Salmo 137, né? Nos rios da Babilônia, sentávamos e chorávamos com saudade de Sião, né? Então, aquela tristeza relatada no Salmo 137, do qual vocês dançaram, que eu percebi, né? Agora ela é substituída por uma alegria, né? Então, não há mais tristeza no coração dessas pessoas, o riso tomou conta, né? Então, o salmista, ele olha para o passado e ele percebe a intervenção poderosa de Deus. E eu aplico esse primeiro ponto, então, né, ao nosso coração, dizendo: você já ficou como quem sonha? Já teve, assim, situações na tua vida que você ficou como quem sonha? Eu tenho aqui pelo menos 3. O dia do nosso casamento. Cara, eu aqui todo nervoso, com o terno, fiz um pouco da barba, um pouco não fiz, estava meio nervoso. E quando a Pamela entrou assim, tão linda, sorridente, eu falei: o Senhor é maravilhoso. Que maravilha, Senhor, que bênção. Quando os nossos filhos nasceram, né, pegar ele no colo assim e olhar, que coisa maravilhosa, né? Um sentimento de como quem sonha. Mas algo também que marcou a minha infância foi a minha primeira bicicleta que eu ganhei do meu pai. Uma bicicletinha usada, preta com azul. Eu cheguei em casa, né? Ô mãe, de quem é essa bicicletinha aqui? O teu pai te comprou para você. Eu falei: que bênção, que alegria, né? Esse é o sentimento, né, que estava no coração deles e que precisa estar no nosso coração também, né? Porque assim como o salmista, ele fez esse exercício
de olhar para o passado e enxergar a intervenção de Deus, nós também precisamos fazer esse exercício, né? Lamentações 3:21 nos diz que quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E que esperança que nós temos? É uma esperança, né, da obra que Deus já fez nas nossas vidas. Né? Nós fomos, assim como o povo de Israel, nós fomos libertos da escravidão do pecado. Colossenses 1:13 nos diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então Cristo é o nosso Ciro. Ele também nos libertou, nos deu vida quando estávamos nós mortos nos nossos delitos e pecados. Efésios 2:1 vai dizer isso, né? E diante dessa libertação, diante de tamanha libertação, tamanha salvação que nós recebemos, não nos resta outra atitude diante do Senhor, a não ser nos alegrar. Então, nós temos motivos de sobra para nos alegrar diante do Senhor, nos seus grandes feitos, na maneira como Ele nos restaurou, nos libertou, né? Esse salmo fala muito no meu coração, pelo contexto da libertação do poder e da escravidão das trevas, pois as trevas nos escravizam de tal maneira, mas agora quando a luz de Cristo brilha no nosso coração, né, essa libertação acontece e não resta outro sentimento a não ser se alegrar diante do Senhor. A alegria é a marca do cristão. Então o cristão não pode ser alguém triste, derrotado, desanimado. Claro que a gente não vai rir de qualquer coisa, né? Rir de tudo é desespero, já dizia aquele cântico, né? Da harpa cristã, né? Então Neemias 8:10 nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. No Salmo 122:1, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando nós começarmos a nos alegrar verdadeiramente em Cristo, em servi-lo, em buscá-lo, as pessoas verão essa alegria na gente e vão querer também essa alegria no coração delas. Então, numa casa onde o marido serve ao Senhor e a esposa não, a alegria do marido vai fazer com que a esposa também queira. A alegria dos pais em servir ao Senhor fará com que os filhos também queiram louvar e engrandecer o Senhor. Às vezes, pastor, meu filho não quer vir na igreja, meu filho não se alegra na igreja, mas tu também não vai, cara. Tu não vai na igreja, tu não lê a Bíblia, não tem alegria no teu coração, e as pessoas olhando para isso, né, não vão querer, mas a partir do momento que a alegria do Senhor invadir o nosso coração, e nós começarmos a viver diante desse Deus, as pessoas serão atraídas pela alegria e pela presença de Deus em nós. Então eles foram restaurados no passado, primeiro ponto. Em segundo lugar, eles também precisam da restauração no presente, restaurados no presente. Então o povo se alegrou diante de Deus por tudo aquilo que o povo havia, por tudo aquilo que Deus havia feito no passado, e agora, eles precisavam ver esse agir, trazendo restauração também no presente. Então, de volta para a terra, estava tudo destruído, as lavouras, a agricultura, o templo, os muros, tudo destruído. Então eles precisavam de uma atuação repentina de Deus, e por isso que o texto vai dizer, no versículo 4, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Então o Negueb é uma região árida ao sul de Israel, que na maioria do ano ficava seca, mas com as águas da primavera, ele tornava-se então ali uma região, de mar, região onde havia muitas águas agitadas por causa dessa chuva repentina, e é esse tipo de restauração que o salmista clama, algo repentino, algo imediato. Então ele está pedindo, reconhecendo aquilo que Deus fez no passado, sabendo que Deus agiu poderosamente no passado, e a esperança que ele tem, e a certeza que ele tem, é de que Deus também pode agir, no presente, mudando a realidade. Então, se o Senhor não mudasse a sorte deles, se o Senhor não intervisse com chuvas, abençoasse esse povo, todo o trabalho deles seria em vão. E o Salmo 127 vai dizer isso, Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então, o conhecimento daquilo que Deus fez no passado trouxe a eles o quê? Esperança de que Deus também
pode intervir e mudar a realidade do presente deles também. E eu aplico esse segundo ponto ao nosso coração, dizendo que quando nós olhamos para o passado, daquilo que Deus já fez na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, né, nós podemos olhar para o presente com confiança e esperança, não é verdade? Então, o próprio Jesus nos diz que no mundo nós teríamos o quê? Aflições. Então, quando a gente começa a ler a palavra do Senhor, Mateus, né, começou o culto dizendo da importância da leitura, né, e daquilo que tem sido pregado hoje em dia, esse evangelho falso, diluído, o evangelho que só amacia o ego do ser humano. Então, o próprio Cristo nos diz que no mundo nós teremos aflições, e uma coisa tem que ficar certa no nosso coração: servir a Deus não nos isentará de dificuldades e tribulações. Pelo contrário, né, há um ditado popular, né, já vou também fazer uma sondagem para ver como é que vocês andavam aí, né? Quanto mais eu rezo, eles não querem falar, mas eles sabem isso? Quanto mais eu rezo, mais oração aparece, não é isso? Quanto mais buscamos ao Senhor, mais temos a presença dele, mas há também muitas perseguições e provações. Ele fala isso para Timóteo, Paulo, né? Aquele que quiser viver piedosamente será perseguido. Então, o salmista, né, ele olha para o presente, não, Deus já operou, mas eu preciso também que ele restaure esse momento, a minha sorte. Então, nós estamos vivendo diante do Senhor, né, com uma série de questões que ele já fez por nós em Cristo, mas há situações do momento das quais nós precisamos também clamar diante do Senhor. Efésios 6,13 vai dizer que há o dia mau, e o dia mau ele pode se manifestar na vida de cada um de nós das mais diversas maneiras. O dia mau pode ser um diagnóstico de câncer, o dia mau pode ser um ente querido que faleceu, um empreendimento que faliu, um relacionamento que terminou. E o texto nos encoraja ao quê? A clamar: restaura-nos, Senhor, intervenha, faça de novo, mude a nossa realidade. Então nós precisamos enxergar o agir de Deus nos nossos dias. Então eu gosto muito de ler a história da igreja, biografias, de ver o agir de Deus no passado, o mover de Deus no passado, mas Deus ele ainda continua operando nos nossos dias. Eu creio muito nisso. Eu faço capelania hospitalar no Hospital Nereu Ramos, junto com o Projeto Siloé, e um dia entramos num quarto para fazer uma visita, uma senhora, e ela estava já com uma touquinha que ela ia fazer cirurgia. A gente fez uma oração por ela ali, fizemos uma oração por ela, e daí saímos dali e na semana seguinte fomos visitá-la. E ela tinha um tumor no pulmão do tamanho de uma laranja. Então era cirurgia, né, procedimento todo cirúrgico, né, quimioterapia para fazer tudo certinho ali. E daí a gente orou por ela, fomos embora. Na semana seguinte chegamos lá. Aí encontrei a mulher sentadinha ali e perguntei: e aí, como é que foi a cirurgia? Foi tudo bem? Meu filho, quando eles fizeram um procedimento pré-cirúrgico para ver como é que estava, para fazer tudo certinho, o tumor havia desaparecido. E agora o meu filho não quer vir me buscar, porque ele falou que eu estou meio doida, né? A gente é de Chapecó, e ele não vai dar, né, dar essa viagem toda para chegar aqui, e a mãe está doida, a mãe não operou ainda. Então Deus ele continua operando ainda nos nossos dias, como Ele quer, da maneira como Ele quer, como Ele agrada, mas Ele continua operando. Né? O Mateus falou daquilo que, às vezes, a nossa fé, ela está muito na parte intelectual. A fé também é intelectual, mas ela precisa descer ao nosso coração e gerar vida, gerar frutos, né? O Salmo 34:8, ó, provai e vede que o Senhor é bom. Não é saber, é provar, né, daquilo que Deus tem feito e continua fazendo. Então, meu irmão, minha irmã, eu não sei aqui nessa noite, o que é que precisa ser restaurado na tua vida nessa noite? Qual área da tua vida precisa ser restaurada? Talvez seja o seu casamento. Está meio complicado, a situação meio difícil. Talvez o relacionamento com o familiar que se perdeu por causa das eleições, por causa de uma série de questões, e ali houve um atrito, né, e as pessoas pararam de se falar. Talvez seja, né, a saúde física, uma doença, uma enfermidade que insiste, né, apesar do tratamento, apesar dos remédios, que insiste. Talvez seja algo emocional, talvez seja algo espiritual,
né? Talvez seja as tuas finanças, o teu coração que está amargurado muitas vezes, porque Deus permitiu que um ente querido fosse embora, e aquilo amargurou o seu coração, mas Deus nessa noite quer te restaurar, trazer vida, né, para que a gente possa continuar, né, crescendo diante dele e experimentando o agir dele no nosso coração e através também na nossa vida. Hebreus 13:8 nos diz que Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e será para sempre. Isso dá uma certeza maravilhosa, né, de que ele não muda. Em terceiro e último lugar, né, há um clamor também pela restauração do futuro. Então, quando o povo ele voltou do cativeiro, né, ele começa a clamar por uma restauração futura. Então, o clamor deles é basicamente para que Deus mandasse chuva, né? A economia deles, quase 100% da agricultura. Então, eles precisavam da chuva para que a colheita fosse bem sucedida. Então, quando eles voltam do cativeiro, a gente vê isso em Esdras, em Neemias, né? Eles começam a reconstruir o templo, reconstruir os muros. Há muita, né? Houve dificuldades ali, o pessoal se levantou contra essa obra, mas depois de um certo tempo começaram a deixar de lado, né, a obra do Senhor e começaram cada um a cuidar da sua vida, né? E Deus levanta o profeta Ageu, né, para denunciar o povo: até quando vocês vão morar nas suas casas bem feitas, apaineladas, e a casa do Senhor, né, continuará em ruína? Vocês esperaram muito, mas eis que veio pouco, e o pouco com o sopro Deus dissipou. Por isso os céus sobre vós retêm o orvalho e a terra os seus frutos. Mas há uma promessa para esse povo, de que Deus restauraria a sorte deles e que mandaria chuva. Ageu 2:19. Já não há semente no celeiro, além disso a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado os seus frutos. Mas desde esse dia te abençoarei. Então, se o povo se voltasse para Deus, abandonasse nessa questão de cuidar só da sua vida, deixar a casa e a obra do Senhor em ruína, eles seriam abençoados. Então, aqueles que saem chorando, né, os que com lágrimas semeiam, com o júbilo ceifarão. Por que eles choram? Porque aquela semente que eles estavam ali, né, num ato de fé semeando, era a última semente que eles tinham, e que poderia ser usada para fazer um alimento, um bolo. Então, por isso que eles choram, né, enquanto vão semeando. Mas há uma confiança, né? Há uma esperança do agir de Deus, assim como foi no passado, restaurando o presente. Então há também essa expectativa de que Deus restauraria, né? Mudaria a sorte deles. Então eles encorajam, o salmista encoraja, né, essas pessoas à semeadura, mesmo com lágrimas, lágrimas de tristeza e arrependimento, pois quem anda chorando enquanto semeia voltará trazendo seus feixes. Então, no ato de fé, de confiança que Deus restaurará a sorte, o semeador lança a sua semente, né? Sabendo que Deus já operou no passado, operou no presente e possivelmente, em nome de Jesus, operará também no futuro. Então eu concluo, né, aplicando esse último ponto à nossa vida, porque quando nós olhamos para o futuro, há uma série de inquietações no nosso coração, não é verdade? Como será o mundo, para nós que temos filhos, né, adolescentes, crianças, como será o mundo? Como estará a economia, né? A gente tem visto, né, o mercado, tudo mudando o tempo todo. Será que seremos perseguidos? Será que vai acontecer com a nossa vida, com a nossa casa, com a nossa família? Será que eu vou ter emprego? Será que eu vou ter saúde? Né? Uma série de inquietações no nosso coração, mas nós podemos contar com um Deus que já operou no passado, que já fez maravilhas na nossa vida, que opera ainda hoje, e é o mesmo Deus que continuará operando também na nossa vida. 1 Samuel 7,12 diz: tomou então Samuel uma pedra e a pôs em Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor, amém? E até aqui, e continuará também nos ajudando até o final. Então, por mais difícil que pareça a situação desse lado da eternidade, Deus está cuidando de cada detalhe da nossa vida. Eu creio muito nisso. Deus está cuidando de cada área da nossa vida. Mesmo se estivermos passando agora por um deserto existencial, espiritual, a chuva da graça de Deus pode nos alcançar nessa noite. A presença dEle pode nos alcançar, mudar a nossa realidade, mudar o nosso coração.
E é um desafio para cada um de nós, como cristãos, enxergar a mão de Deus na adversidade. Porque a gente acha que servir a Deus nos isentará de dificuldades. Então, como é que eu posso enxergar a mão de Deus numa enfermidade? E outra vez, no contexto da capelania hospitalar, eu visitei uma moça, Luana, 36 anos. Ela ficou cega por causa de uma bactéria que ela pegou. E ao fazer alguns exames, ela também descobriu que estava com HIV. E agora, numa cama, uma moça nova, usando fralda, uma situação terrível. Então, a gente, com todo cuidado, com todo discernimento, pedindo a Deus cautela para falar, para não ser evasivo, para não machucar com palavras, E, de repente, eu começo a conversar com ela e ela me fala algo que mexeu com o meu coração. Ela me falou assim, eu era alguém muito egoísta. Eu tinha o meu trabalho, não queria nenhum contato com a minha família, trabalhava de segunda a sexta, minhas baladinhas, minha bebida, os meus esquemas, então a minha vida era essa. E agora eu estou aqui nesse lugar. E a minha irmã, que eu não procurava, que não queria saber dela, ela vem aqui para trocar a minha fralda. Então, nesse lugar, eu percebi o quanto eu era egoísta e o quanto Deus ainda cuidou da minha vida. Então, eu saí dali impactado com aquele testemunho. E é um desafio para nós cristãos também, enxergar a mão de Deus na adversidade. Às vezes é no luto, às vezes é no diagnóstico de doença, onde a gente faz as nossas orações mais sinceras, onde o nosso coração de verdade é colocado diante do Senhor. E muitas vezes nós não entenderemos o propósito do Senhor. Às vezes acontecerão coisas na nossa vida que a gente não vai saber explicar. Por que, Senhor, disso? Mas eu creio, de acordo com a palavra do Senhor, Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas boas cooperam para o bem, é isso? Todas as coisas, inclusive as coisas ruins. Então nós podemos contar com a ajuda de Deus no futuro. E quando eu olho para a palavra do Senhor, isso me enche o coração de esperança. Filipenses 1,6, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meu irmão, minha irmã, nós somos convidados pelo Senhor, nessa noite, a olharmos para o futuro, com fé no Filho de Deus. Talvez, essa vida tenha te reservado uma porção maior de lágrimas e sofrimentos. Mas haverá um dia em que o próprio Jesus enxugará dos nossos olhos as lágrimas. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. Apocalipse 21, 4. Que certeza maravilhosa. Mas enquanto isso não acontece, enquanto a gente não ainda se encontrou com o Senhor, continuemos chorando e semeando, e que o bondoso Deus nos ajude e nos restaure, e que possamos olhar para Deus no passado, confiar na intervenção do presente e projetar o nosso futuro com a certeza de que Ele tem cuidado de nós. Amém?